Você já parou para pensar que quase tudo que te contaram sobre o câncer pode estar fundamentalmente incompleto? E se eu te disser que o câncer não é uma doença tão antiga quanto a gente imagina e que a sua origem pode não ter nada a ver com genes ruins? Ou seu corpo atacando a si mesmo? Nos próximos minutos, vamos explorar uma perspectiva radicalmente diferente sobre o que realmente causa o câncer. Uma informação que, segundo a fonte que vou te apresentar, é mantida em segredo para proteger interesses trilionários. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a sua forma de enxergar a saúde e a doença. A informação que vou compartilhar vem de uma fonte um tanto incomum. Anthony William, conhecido como o médium médico, afirma receber essas informações desde criança de uma fonte superior, que ele chama de espírito da compaixão. O objetivo dele é proteger as pessoas, trazendo à luz conhecimentos que a ciência convencional ainda não alcançou. E a primeira grande revelação é justamente sobre como a medicina enxerga o câncer. Hoje, a ciência estuda a doença quando ela já está lá, formada, visível nos exames. É como chegar no final de um incêndio e estudar apenas as cinzas, sem investigar a fundo como a primeira faísca começou. A gente fala muito sobre o tratamento, mas quase nada sobre o que acontece nos meses, ou até anos, antes de uma única célula se tornar maligna. Qual é a verdadeira causa raiz? É exatamente essa pergunta que a informação de hoje busca responder. Preparado para desconstruir algumas ideias? Então vamos lá. Se essa ideia de olhar para a causa raiz do problema já faz sentido para você, já deixa o seu like para que o YouTube entenda que esse é um assunto importante e mostre esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora, segura essa informação. A ideia de que o câncer existe há milhares de anos, desde o Egito Antigo, é, segundo essa perspectiva, uma grande desinformação. O termo câncer, que veio da Grécia Antiga, era usado para descrever muitas coisas: tumores benignos, cistos, inflamações e vários tipos de doenças que não eram malignas. O câncer maligno de verdade, esse que a gente conhece e teme hoje, só começou a aparecer no final do século XVIII. E sabe o que mais surgiu exatamente nessa mesma época? A Revolução Industrial. É aqui que a história começa a ficar muito interessante. O surgimento dos primeiros cânceres malignos coincide perfeitamente com o nascimento da química industrial, a manipulação pesada de metais, a criação de compostos químicos que nunca existiram na natureza e a poluição do ar e da água em níveis nunca antes vistos. Conforme a indústria química avançava, criando mais e mais produtos, os cânceres se tornavam mais comuns e mais agressivos. Existe uma linha direta entre a nossa exposição a essas substâncias e o aumento da doença. Mas se é assim, por que a narrativa que a gente mais ouve é outra? Por que a gente escuta tanto que a culpa é nossa? Essa é talvez a parte mais delicada e importante. A narrativa dominante que a gente ouve por aí muitas vezes coloca a responsabilidade no indivíduo. Dizem que é por causa dos seus genes ruins, do seu estilo de vida, ou a ideia mais absurda de todas: o seu corpo está se atacando. Segundo Anthony William, essa narrativa foi criada e é mantida de propósito. Pense bem. Se a culpa é sua, da sua genética, dos seus hábitos, então não há um culpado externo, certo? Não há uma indústria para ser responsabilizada. Isso desvia completamente a atenção das verdadeiras causas e evita que as indústrias químicas enfrentem processos judiciais que custariam trilhões de dólares. A culpa é transferida para a vítima. Mas a verdade, segundo essa fonte, é que o câncer não é sua culpa. E para ele se desenvolver, 2 fatores são absolutamente necessários, como uma receita. Agora, eu quero muito saber a sua opinião. Você já sentiu ou ouviu falar dessa culpa que colocam no paciente? Comenta aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Porque a informação que vem agora é a chave de tudo. Para o câncer se desenvolver, não basta um fator, são necessários 2, coexistindo no corpo. O primeiro fator são as toxinas. E não qualquer toxina, mas especificamente as toxinas químicas industriais, agrotóxicos, solventes, metais pesados como mercúrio e alumínio, plásticos, dioxinas da queima de lixo e a radiação. Essas substâncias são o combustível.
Mas combustível não pega fogo sozinho, certo? Falta a faísca. O segundo fator obrigatório é um vírus. Principalmente o vírus Epstein-Barr, o EBV, mas outros vírus latentes também podem participar. Segundo essa perspectiva, sem um vírus no corpo, as toxinas sozinhas não conseguem criar o câncer. A única grande exceção é o câncer causado pelo amianto, o mesotelioma, que é um processo diferente. Fora isso, a regra é clara: toxinas mais vírus. Então, como exatamente esse processo acontece? Como uma toxina e um vírus se juntam para criar uma célula de câncer? É um processo sinistro. O vírus, que pode estar adormecido no seu corpo por anos, começa a se alimentar dessas toxinas. Ele as consome. Mas ele não apenas as consome, ele as remanufatura, transformando-as em algo ainda mais tóxico, um subproduto viral muito mais agressivo do que a toxina original. Essa nova substância supertóxica começa a matar as células saudáveis ao redor, criando uma zona de guerra, um ambiente extremamente danificado dentro do seu corpo. Nesse caos, o vírus, para sobreviver, precisa se adaptar. Ele começa a sofrer mutações, uma após a outra, ficando cada vez mais forte e resistente. E em um determinado momento, essa sucessão de mutações leva à transformação final. O próprio vírus se torna uma célula de câncer. Isso nos leva a uma conclusão chocante. O câncer é, em sua esmagadora maioria, uma doença viral. Aproximadamente 99% de todos os cânceres teriam essa origem. O vírus não apenas causa o câncer, ele se torna o câncer. Mas a história não para aí. Uma vez que o vírus se transforma nessa primeira célula cancerígena, ele começa a liberar suas próprias substâncias químicas. Essas substâncias têm a capacidade de sequestrar e converter células humanas saudáveis que estão por perto, transformando-as também em células de câncer. Então, quando um tumor é analisado, dentro dele existem dois tipos de células malignas: as células cancerígenas, que são o próprio vírus mutado, e as células humanas, que foram convertidas pelo vírus. Atualmente, a nossa ciência ainda não consegue diferenciar com precisão esses dois tipos de células. Elas olham para um tumor e veem um amontoado de células cancerígenas, mas não conseguem identificar a origem viral por trás delas. Se essa informação está explodindo a sua cabeça, tanto quanto explodiu a minha, compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa entender essa outra perspectiva. Clicar no botão de compartilhar leva só 1 segundo e pode mudar a vida de alguém. Agora, vamos entender como o tumor cresce. Essas células de câncer, tanto as virais quanto as humanas convertidas, começam a se agrupar. E para crescer, elas precisam de alimento. Então, elas fazem algo chamado angiogênese. Elas criam seus próprios vasos sanguíneos microscópicos, como se fossem raízes ou tentáculos, para puxar nutrientes e energia do corpo e continuar se multiplicando. E aqui entra um fator que a gente ouve muito falar: o estresse. O estresse crônico libera adrenalina, e essa adrenalina funciona como um superalimento para as células de câncer. A adrenalina não causa o câncer, mas ela acelera brutalmente o seu crescimento, facilitando a expansão desses tentáculos e a progressão da doença. É por isso que o controle do estresse é tão vital. E os genes? E o famoso gene do câncer de mama, o BRCA? A narrativa oficial coloca um peso enorme na genética. Mas, segundo essa fonte, os genes não são a causa principal. Eles podem, no máximo, criar uma predisposição ou uma fraqueza em certo órgão, mas eles não criam o câncer do nada. A prova disso? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, revoltante: dinheiro e responsabilidade. Se a verdadeira causa do câncer, a combinação de vírus com toxinas industriais, fosse reconhecida oficialmente, as indústrias químicas, farmacêuticas e de agrotóxicos enfrentariam uma onda de processos judiciais na casa dos trilhões de dólares. Seria o fim de muitas corporações poderosas. A responsabilidade sairia das costas do indivíduo e seria colocada onde ela realmente pertence. Para evitar esse colapso financeiro e de imagem, a narrativa oficial é mantida incompleta. Eles nos dão uma parte da verdade, focando nos genes e no estilo de vida, mas escondem a parte mais importante:
Manter o público no escuro é lucrativo. Mas o conhecimento é poder. E entender essa dinâmica é o primeiro passo para se proteger e tomar as rédeas da sua própria saúde. O que vimos hoje é uma perspectiva que desafia tudo o que nos foi ensinado. Ela nos diz que o câncer é um fenômeno moderno, ligado diretamente à poluição industrial, e que ele precisa de um vírus e de toxinas para existir. Ela tira a culpa do indivíduo e a coloca na responsabilidade de um sistema. A boa notícia é que, se entendemos a causa, podemos agir. Podemos focar em remover as toxinas do nosso corpo e em enfraquecer os vírus que vivem em nós através de uma alimentação limpa e de estratégias antivirais naturais. Esse conhecimento nos dá um caminho, uma esperança. Espero que essa jornada tenha sido esclarecedora para você. O objetivo não é criar medo, mas sim empoderamento através da informação. Se você quer continuar aprendendo sobre como proteger seu corpo e sua saúde com base nessas informações, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tem muito mais conteúdo vindo por aí. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.